Só para a gente arrematar essa história envolvendo a cassação de parlamentares e a salvação de parlamentares, a gente recebe neste momento, aqui no nosso All News, o vice-líder do partido, o deputado Bibo Nunes, que votou a favor da suspensão do mandato de Glauber Braga. A gente estava ouvindo a fala agora do Glauber, falando que não foi para salvá-lo, que na verdade não era esse bem o objetivo. Vamos ouvir do próprio, inclusive, aqui, o líder do PL na Câmara. Sóstenes Cavalcante destituiu, inclusive, ele como vice-líder do partido por causa dessa votação. Olá, deputado Bibo, muito obrigada por estar aqui no nosso All News. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos, imensa satisfação. Primeiro, como é que o senhor recebeu essa decisão do Sóstenes, né? O senhor não é mais vice-líder do PL. De certa maneira, o senhor foi punido por salvar o mandato do Glauber. Como é que o senhor interpreta isso? O que isso vai pesar aí na sua situação? É bem contrário. Eu não fui punido por salvar o mandato do Glauber. Eu fui punido por punir o Glauber. Se não fosse a minha punição, ele seria absolvido totalmente. É bem diferente. Bem diferente. Se fosse pelo voto do Sóstenes, ele seria absolvido. Não teria punição alguma. Com a minha orientação do sim, ele foi punido por 6 meses. Senão, ele não seria cassado. Entendeu? Nós não tínhamos 257 votos. Aí, não, tem que continuar, tem que cassar. Aí, ele seria absolvido. Porque o destaque era o seguinte: 6 meses de suspensão ou não. Eu queria 6 meses de suspensão. Se fosse o não, nós não teríamos 257 votos para ele ser cassado. Simplesmente, ele seria absolvido. Então, muda essa manchete aí. Bibo Nunes garantiu que fosse punido por 6 meses de suspensão. Se não fosse o Bibo Nunes, ele seria absolvido. Essa é a verdade. O senhor explicou isso para o Sóstenes? Já falou com ele? Ele já se convenceu disso? Olha, ele já deve estar convencido. Eu disse que ele foi muito precipitado, ele veio cheio de razão, porque a maioria iria votar sim. Depois modificou. Tanto é que o líder, que era o antigo líder, e que é o primeiro vice-presidente, Altineu Cortes, nós conversamos e fomos pelo sim. Porque senão, eu fui dos que mais combati o tempo todo, na tribuna, no plenário, porque merecia ser punido ao máximo, o Glauber Braga. O que iria acontecer? Ele simplesmente seria absolvido se seguisse o não do Sóstenes e outros poucos que estavam ali. Não, tem que seguir com a cassação. Vai seguir com o quê? Que vai perder e ele seria absolvido. Hoje, o Glauber estaria rindo, debochando de nós, se não fosse pelo menos esses 6 meses. É questão de coerência, persistência e punir quem merece. E esse papo do Glauber, a mãe, não tem nada a ver com a história da mãe dele, mas o advogado dele foi bem inteligente em orientar, porque ele emocionou alguns deputados que ele estava defendendo a mãe, quando não era esse o caso. Ele socou na minha frente o José Medeiros, do Mato Grosso, um soco na barriga na minha frente há um tempo atrás. Ele é desqualificado, não merece e tinha que ser cassado, como indicou o Conselho de Ética. Mas se seguisse o não orientado e seguido por alguns que queriam votar sim antes, hoje estaria Glauber Braga debochando de todos nós. Agora, deputado, como sempre na Câmara, o Centrão dá as cartas, né? Houve essa mudança de cenário porque o Centrão decidiu que não daria a maioria para esses 257 votos a favor da cassação do Glauber Braga. Em algum momento virou a posição e os senhores tiveram que votar, como o senhor diz, ou era isso ou era nada, tiveram que votar aquela posição alternativa da suspensão por 6 meses. E aí a votação deixou muito claro que não havia os 257 votos, porque essa posição alternativa passou lá por 226 a 220, né? Não haveria como obter os 257 votos. O que fez o Centrão prevalecer em plenário e empurrar pessoas como o senhor, que queriam a suspensão em vez de a não aprovação da cassação, votarem a favor dessa alternativa? O que é que o Centrão, o que levou o Centrão? Acha que foi um erro do Hugo Mota
colocar no mesmo balaio o Glauber Braga e esses outros deputados que estão com o mandato em risco, agora não mais no caso da Carla Zambelli, mas ainda falta votar, analisar Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro. Foi um erro colocar tudo no mesmo balaio? Olha, para esclarecer, eu não tenho nada a ver com o Centrão, não obedeço a ninguém, eu sou um deputado independente, nada a ver com o Centrão, não vi orientação alguma, nada chegou a mim, e o Centrão queria sim a cassação, porque quem mais queria a cassação dele era o Arthur Lira. O Lira queria a cassação dele. O que houve aí de minha parte, pelo que eu notei, foi o lado emocional, onde ele disse que estava defendendo a sua mãe querida, que a mãe foi ofendida. Foi um lance emocional. O Centrão queria sim a cassação. Eu queria a cassação total. Mas como vi que eu ia perder a cassação, eu não vou ficar dando soco em ponta de faca. Radical, não, tem que continuar pela cassação. Tem que continuar, ele seria absolvido. O mínimo que era de conseguir 6 meses de suspensão, porque com a Carla Zambelli, nem 6 meses conseguiram. Ela foi totalmente absolvida, que era o que eu queria também. Agora é bom senso, Centrão não tem nada a ver comigo, eu vou pelo correto, pelo certo, e o que tinha que fazer, quem queria a punição dele, como eu, era a suspensão, que era a única alternativa que tínhamos. Agora me surpreendo, ficar na radicalização. Tem que ser, sabendo que é perder. Tem que ter bom senso, equilíbrio nesses momentos. E acha que foi um erro misturar Glauber Braga com os demais? Porque, como o senhor diz, prevaleceu ali o sentimento, puxa, vamos caçar alguém que defendeu a mãe e vamos preservar o mandato da Carla Zambelli. Na comparação, não teria sido um erro colocar tudo junto? Olha, não é junto, cada um é votação separada. Não votamos juntos, são votações separadas. Não foi junto. É isso. Não, só aproveitar, deputado, bom dia, obrigado aqui pela presença no All News. Bom dia. Com relação à questão do projeto lá da dosimetria, né, que foi votado e tudo isso mais, o senhor acha que ainda tem espaço para que no começo de 2026, como até deu a entender o líder Sóstenes Cavalcante, de aprovada a dosimetria voltar e tentar a anistia? Olha, aí também foi uma situação bastante difícil. A partir do momento que aceita a redução de penas, também aceita como se fosse criminoso. Não é isso. Já tinha decisão da Justiça, um STF totalmente parcial e politizado, mas eles são a lei. Então já está o fato ali colocado. O que tínhamos que fazer? O menos pior. E o menos pior foi a redução de penas. É o que tínhamos para fazer. Mas o ideal é que a direita vença em 2026 e tenhamos daí o indulto. Essa será a grande saída. Deputado, muito obrigada por estar aqui nesse dia quente da política. Um bom dia ao senhor. Até a próxima. Perfeito. Mas deixando bem claro. Um abraço. Um abraço. Obrigado. E aí, será que ele vai se entender com o Sóstenes, Josias? Ele falou aí que ele já deixou as declarações, já explicou para ele que não era bem aquilo. Hã? Ficou clara a posição do deputado, né? Inclusive já tinha ficado ontem, ele fez discurso em plenário, falando isso, expondo essa posição dele. E, de fato, chegou-se a um daqueles momentos checkmate, Fabiola. Se o Centrão não tivesse desistido de caçar o Glauber Braga, se não tivesse essa posição, o deputado Bibo Nunes não precisaria fazer essa ginástica retórica, ele ia votar a favor da cassação do Glauber Braga e ponto, estava resolvido o problema. Mas o Centrão, que de fato dá as cartas na Câmara, decidiu, não vamos caçar. Então, liberaram, inclusive os partidos liberaram as suas bancadas e ficou claro que não haveria cassação. Quando isso ficou claro, e a meu juízo ficou claro porque ficaria ridículo caçar alguém que defendeu a mãe ou que centrou a sua defesa nesse aspecto. Olha, havia uma pessoa me agredindo, ofendendo a minha mãe e eu reagi. Destemperado ou não, foi essa a causa. E aí livrar a cara de alguém que está presa em Roma, como a Carla Zambelli, esse contraste realmente ficou ridículo. E decidiu-se não caçar. O Centrão tomou essa deliberação, liberou a sua bancada. E quando sentiu o cheiro de queimado, o próprio Hugo Mota falou, então tá bem, vamos votar aí. Antes, em primeiro lugar, foi a primeira votação que fizeram na noite de ontem,
a alternativa, em vez da cassação, a suspensão por 6 meses. E aí ficou claro no resultado dessa votação, dessa primeira votação, que não havia os 257 votos necessários para cassar o Glauber Braga. Então, pessoas como o deputado Bibo Nunes, que queriam pelo menos alguma punição, melhor alguma punição do que nenhuma, fizeram aí essa ginástica retórica. E o Sóstenes Cavalcante, se tiver racionalidade, ele vai ver que, na prática, o liderado dele, esse deputado Bibo Nunes, obteve o que ele não obteria se tivesse prevalecido a posição dele. Vamos por tudo ou nada, ou cassação ou nada. Seria nada.